Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas, o Glorioso, que é o nosso grande amor, como mostra ali o Vitor Monteiro. E o Fogão vai entrar em campo depois de amanhã, sábado, às 16h30, para enfrentar o Cuiabá no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Galera, está chegando ao fim a competição, Botafogo líder com 67 pontos, Palmeiras vice-líder com 61 e o Fortaleza terceiro colocado com 60 pontos. Mas para o Botafogo chegar aos 67 pontos no Brasileirão, para o Botafogo ser finalista da Libertadores, obviamente não foi por acaso, tem um trabalho aí. E o Botafogo, além de marcar muito bem, tem que construir muito bem, tem que produzir para os atacantes, tem que deixar o Igor Jesus em boas condições, o Tiquinho Soares em boas condições, o Júnior Santos em boas condições. Claro que eles também participam de construções em vários gols, mas hoje, Vitor Monteiro, meu amigo, aqui no programa Pauta, nós vamos falar de jogadores como Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada nessa Não é possível, construção cara. Toda essa gente boa? Do Fogão. Vamos falar sobre eles. Vamos falar Só sobre gente eles. Boa, cara. Que isso. E eu te dou um bom dia e, claro, a sua fala inicial, porque nós vamos comentar bastante sobre os construtores do Fogão. Bom dia com muita alegria, né, cara? Muita alegria para nosso querido telespectador que está aí do outro lado. Feliz da vida ainda, pô, se você ainda não está comemorando, se você ainda está, pô, que isso, cara? Tá? Vamos viver junto esse sonho que a gente está vivendo. O sonho acordado, coisa boa. Ainda tô me recuperando, cara. Ontem eu tive um dia extremamente cansativo, porque, cara, no dia anterior, acaba o jogo, porra, aquela carga, aquela energia, horas procurando conteúdo sobre Botafogo, horas vendo coisa com o Fabiano, pô. E aí, o dia anterior ali já tava sonhando, já pensando agora, pô, vem Cuiabá e não sei o que. Caraca, cara, não para. Então, meus amigos alvinegros, queridos, espero que vocês estejam vivendo isso com muita intensidade, com muita alegria, porque é tempo de Botafogo. Isso aí vai ser... Eu sou um cara chato, cara, porque eu vou repetir essa frase aí, ó, até dizer chega. Até derrubei o microfone aqui. Ficou nervoso. Fiquei, porque toda vez que eu ouço é tempo de Botafogo, eu fico muito, muito feliz com isso mesmo. E é algo que foi falado inicialmente por parte da gestão do Botafogo, mas o Matheus Martins reforçou, outros jogadores também, a torcida comprou a ideia, e isso está muito legal. E depois nós vamos falar também sobre esse Botafogo que vence os rivais, tudo que é jeito, tá na cara. Botafogo pega rival carioca e faz de tudo, deita e rola nos adversários aqui do Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre o Botafogo, rei dos clássicos. Mas, Vitor Monteiro, vamos lá, vamos começar aqui a falar a respeito dessa construção do Botafogo, para a galera entender. Pessoal, os laterais apoiam, são importantes, como foi o Alex Telles contra o Vasco no primeiro gol, um cruzamento maravilhoso para o Savarino. Na direita também já tivemos o Ponte, agora temos o Vitinho. O Gregory já fez gol contra o Bragantino, é claro, mas ele é um volante mais em posição na marcação. A construção fica por parte do Marlon na zona ofensiva, falando dos volantes. O Gregory, ele inicia as construções, mas é muito importante também. E nós temos os centroavantes, o Igor Jesus, que está jogando muito, o Tiquinho Soares, que fez um gol importantíssimo, por exemplo, contra o Palmeiras, outro contra o Criciúma, pode não viver a melhor fase dele, mas é muito bom, mas segue sendo importante no Botafogo, segue sendo importante. Júnior Santos voltando agora e atuando também na zona ofensiva, já fazendo gol contra o Vasco da Gama. Mas nós vamos falar hoje sobre jogadores que, na maior parte das vezes, participam dessa engrenagem ali por trás dos atacantes, por trás do centroavante. Claro que eles fazem gols, claro que eles finalizam, mas vamos falar sobre essa construção, né? Marlon, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada. E aí, Vitor, já vou botar aqui na tela o Marlon Freitas na competição. Lembrando para a galera, Vitão, que o número não é o principal. O número, ele te ajuda a ter base para analisar. Mas nós estamos vendo o Marlon Freitas jogar pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, e aqui o SofaScore diz o seguinte, ó: Marlon Freitas é o volante com mais assistências no Campeonato Brasileiro
de 2024. Só para começar a brincadeira. 27 jogos, 23 como titular, ele tem 5 assistências, é muito para um volante, hein? 34 passes decisivos, 88% de acerto no passe, e ele dá passes progressivos, 72% de acerto no passe longo, ele tem essa característica, e ainda 36 desarmes aí, ó, o elegante Marlon Freitas. Maravilhoso. E eu chamo a atenção, daqui a pouco eu vou mostrar no jogo contra o Vasco, ela chama a atenção para o mapa de calor do Marlon Freitas, que podemos chamar hoje de todo campista, né, Vitor? Impressionante, cara. Você vê aí que só... E ele tá, né? Tem uns passos ali dentro da área adversária, mas Sim. O resto do campo é tudo ele, tirando ali um pouquinho do lado esquerdo, cara. Dá para botar aí... Se você tirar a área do adversário, que, porra, é sacanagem, o cara está jogando dentro da área do adversário, se não for o 9... Cara, ele cobre 95%, 96% do campo inteiro. É surreal, cara, isso daí, cara. A gente conversava até antes, né? Bom, o pessoal já conhece, brincadeiras à parte, mas porra, eu adoro o Gregor, acho o Gregor um volantaço. E, por coincidência, né, há um tempo atrás, eu fui pesquisar e comparar, né? Falei, pô, deixa eu ver como é que a cobertura do Gregor e a cobertura do Marlon. Quando eu olho a cobertura do Marlon, eu falei, caraca, mano, o cara ele não tem nada a desejar em termos de cobertura de campo, que é impressionante. Eu achava que o Gregor engoliria por ter que cobrir zagueiro e tudo mais. Cara, é praticamente a mesma coisa. Os dois cobrem uma quantidade de campo que é surreal. Agora, uma outra coisa que me chama atenção... É que o Gregor, Vitor, só te interrompendo rapidamente, que o Gregor é mais combativo, mais marcador, e o Marlon é mais posicional, sem bola. Perfeito, perfeito. Mas os dois ocupam espaços enormes no campo. E só reforçando, isso não é demérito e mérito nem de um nem de outro. A gente está enaltecendo os dois, que são dois espetaculares volantes, não é à toa que a gente fala dele em seleção. E o legal assim dessa análise do SofaScore, né? Eu sou muito entusiasta de tecnologia e cada vez mais a gente vai evoluindo o scout, né? A quantidade de informações. Hoje você não tem só assistência e gol, né? Você vai vendo ali o passe decisivo. E uma coisa que eu gostaria muito de ver, cara, e eu acho que vem ganhando uma tendência, talvez num futuro breve, que vai aumentar muito, é a tal da pré-assistência também, que tem assistência para o gol e a pré-assistência. Que nisso, o Marlon, se houver uma análise um dia, o Marlon provavelmente é um cara que, assim, não vai ser só o maior volante do brasileiro com o maior número de assistências e pré-assistências, mas ele vai ser o maior jogador, porque ele participa muito da pré-assistência, da jogada anterior ao jogador dar assistência para um gol. Mas, assim, aqui é coisa de sonhador de um cara que gosta muito de tecnologia e acha que vai evoluir muito mais. Mas, ainda assim, a participação do Marlon, resumida a esses números, é uma coisa assustadora, cara. 88% de acerto no passe, e é um jogador que com muita frequência busca lançamentos, busca enfiadas de bola. É um número muito superior e muito legal ter um cara desse como o Marlon no nosso time, né? Pois é, e aí passando aqui, para a gente passar para outro jogador daqui a pouco, o Marlon contra o Vasco. O único jogador que a gente não vai ter os dados aqui contra o Vasco é o Luiz Henrique. Mas nós vimos o Marlon no campeonato e agora nós vamos ver o Marlon contra o Vasco da Gama. O Vasco recuou muito, com um a menos principalmente. O Marlon deu uma assistência, uma grande chance criada que ele teve, 3 passes decisivos, foi o terceiro do time, 99 ações com bola num jogo. Coisa, segundo do time, acertou 83 de 91 passes. 91% dos passes certos, 13 bolas longas tentadas, 11 bolas longas certas, 85%. É muita coisa. É um mapa de calor. Olha onde está vermelho. Ali ele é um meia, cara. Sim. Simplesmente isso. Sim. Ali ele é um meia. Simplesmente isso, jogando do lado direito, aberto. Cara, e mais uma vez, méritos e aplausos pro nosso scout, que foi encontrar o Marlon no Atlético Goianiense, cara. Como é que pode? E hoje é um dos principais jogadores desse nosso meio campo, que não tem como, cada posição tem a sua importância, mas um meio de campo bem formado é ali 80%, 70% do time, porque é por onde passam a maioria das jogadas, e hoje com um jogador como o Marlon, que faz de tudo, cara, marca, ele cria jogada, ele sai para o jogo, ele dá assistência, ele dá pré-assistência, ele dá combate, ele preenche posição, ele faz tudo, cara, e faz tudo com muita excelência, com muita qualidade.
ter um jogador desse para somar com os outros que nós temos, que aí são fora da curva, né? Que Savarino e o Almada, principalmente, pô, cara, é uma receita de sucesso impressionante. Então nós vamos passar para o Luiz Henrique, pelo Campeonato Brasileiro também. E vale detalhar sempre, galera, os números são para contribuir, eles ajudam. Sim. Mas nós estamos vendo esses cidadãos jogando bola. Então, os números só estão nos ajudando a ter mais noção do que eles vêm fazendo, assim, que realmente é um ano fantástico do Botafogo. Corrobora, né, cara? Corrobora, perfeito. E a gente espera que seja um ano coroado com títulos. Isso que todo mundo quer. Aí o Luiz Henrique ali falando do lado direito, e depois nós vamos ver como se complementam no mapa de calor. Vai ser bem legal ver esse trio: Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada. Ó, Luiz Henrique é o atacante de lado com mais gols, dribles certos e duelos ganhos. Ele ganha muito duelo entre todos os times da Série A no segundo semestre de 2024. Nada é por acaso. Ele ganha muito duelo, por isso ele trocou de lado com o Almada quando o Vasco atacava com o Pumita e o Paulo Henrique, levava perigo e depois isso parou. Então, vamos lá. Luiz Henrique, 25 jogos, 8 gols, 2 assistências, 55 finalizações, 24 no gol, 79 dribles certos em 25 jogos. É absurdo. 179 duelos ganhos, Vitor. Olha a contribuição do sistema defensivo. Porque ganhar duelo em qualquer lugar do campo é contribuir com o sistema defensivo. Sim, e ele exatamente. 179 duelos. Aí você observa o mapa de calor do Luiz Henrique. Você vê que ele vem aqui, ó, na recomposição e ataca muito pela extremidade aqui no lado direito. Olha lá, o fundinho do campo. Dentro da área também. Impressionante, cara. Aquele drible ali e, eventualmente, vai para dentro também. Impressionante, cara. E a brincadeira que eu fiz do Marlon, né? Pô, é sacanagem querer que o Marlon esteja também na área adversária. Tu vê aí a área adversária do Luiz Henrique, como ele pisa lá dentro, cara. Como ele joga, como ele ocupa bem aquela região, aquela área. E os antigos diriam, pô, é um jogador manjado que você sabe o que ele vai fazer, mas você não consegue pegar. É surreal. Sabe as possibilidades que ele tem, mas ele passa. De qualquer maneira, ele vai passar. O que ele vem fazendo e esse preenchimento, aí você fala, né, do casamento. Aí, de novo, como os números corroboram, né, e você, assim, o mapa de calor também a gente considera, de certa forma, ali uma estatística, um número, você casa os dois mapinhas, né, do Marlon e do Luiz Henrique, a importância de você ter um volante que dá essa proximidade pro nosso ponto. Porque o que o Luiz Henrique faz? Ele não está jogando sozinho, ele tem opção do passe. Você tem um rapaz ali que está ao seu lado, já deixa o marcador na dúvida do que vai fazer. Se o Luiz Henrique pega a bola sozinho, ele não vai resolver sozinho. Beleza, ele vai passar, mas em algum momento vai ficar tão manjado, e o Luiz Henrique vai ficar tão cansado que não vai passar mais. Só que a gente não tem só Marlon, e tem ali a aproximação sempre dos nossos meias também. Então, o Luiz Henrique, com frequência, e aliás, não só dos meias e do Marlon, o lateral também, o Vitinho chega com muito... o Vitinho faz... Cara, o Vitinho pode errar com uma quantidade superior de cruzamentos, passa, mas em termos de aproximação, de chegada, ele dá muita opção para o Luiz Henrique ali do lado direito. Então, assim, o Luiz Henrique tem uma variedade de opções de pessoas que ele pode jogar, que dá essa opção dele partir para o drible. Ele pega uma bola, ele vê muito perto, é o Marlon muito perto, ele não precisa virar o jogo. Ele tem ali um passe de 10 metros, 5 metros, tá bom, né? Essa distância, Fabiano? Pra não dizer por aí. 10, 5 metros. Tem ali Marlon, tem ali uma aproximação do Sava, tem também a aproximação do Igor Jesus, que não fica estático no centro da área. Isso aí. E aí, não satisfeito, ainda vem o Vitinho fazendo corredor para ele, ou vindo mais atrás. É muita gente para dar apoio para o Luiz Henrique, e aí ele fica confortável de fazer isso tudo, esse estrago que ele faz pelo lado direito. Porque ele não precisa só jogar sozinho. Ele pode dar, ele tem a opção do passe, é muita gente, cara. E assim, aí você pega um recorte do Botafogo anterior, que eu sei que é maldade comparar, o Botafogo de anos atrás, você tinha jogadores que pegavam bola e tinham que resolver sozinhos do lado direito. Não tinham isso, cara. É muita gente se aproximando, um time que joga em bloco, e aí você tem que dar os méritos para a comissão técnica inteira, para fazer esse time jogar de maneira coesa. É um time que joga muito aproximado, é muito bacana ver isso. Assim, eu tô estarrecido de falar, porque é muita coisa, cara. É muita coisa.
É encantador, porque eu preciso de minutos e minutos para falar de coisas que parecem óbvias, mas não dá para dizer que é óbvio, porque você não tem isso no futebol mundial. É raro você ver times que fazem isso. E aí é tão claro e tão legal para complementar o Luiz Henrique, em cima do que o Vitor falou muito bem, passar para o Savarino, que você olha para esse mapa de calor do Luiz Henrique, tem uma parte bem quente aqui dentro da área, perto da linha de fundo. Ali, eu vou lembrar para vocês rapidamente, no corte para dentro, ali o Luiz Henrique sofreu pênalti contra o Flamengo, Luiz Henrique fez essa jogada contra o Vasco, sim, que passou do Piton, deixou o querido de bumbum no chão, o outro querido que veio, mas aí o Piton conseguiu ainda tirar ali para escanteio. Ali, o Luiz Henrique acabou com o Murilo do Palmeiras, foi ao fundo, cruzou de direito, o Tiquinho fez o gol. Ali, o Luiz Henrique acabou com a defesa do Criciúma, cruzou para trás, o Vitinho chutou para fora. Só nesse vermelhinho aqui, perto da linha de fundo, dentro da área, a gente sabe exatamente o que foi feito. Nós estamos traduzindo em lances o mapa de calor do Luiz Henrique dentro da área. E um pouco mais atrás também dentro da área, a gente já lembra que é quando ele chega ali perto do fundo, começa a cortar para trás com a esquerda, buscando o passe para alguém, ou a finalização também de perna canhota. Dá para você contextualizar olhando o mapa do Luiz Henrique, vendo os jogos do Botafogo. E aí, Vitor, beleza, Luiz Henrique vai ao fundo, jogador que atua mais pela extremidade no lado direito, e você tem um cidadão que trabalha com o Luiz Henrique, que trabalha com o Thiago Almada, que é um meia que você falou sobre pré-assistência, meu querido. Deixa eu... Peraí, Thiago, cadê? Tá aqui. Você falou sobre pré-assistência, ele fez um gol, ele deu uma assistência e ele deu uma pré-assistência contra o Vasco da Gama. Estamos falando de Jefferson Savarino, meia do times da Série A, com mais assistências no segundo semestre de 2024. Então, Luiz Henrique muito bem no segundo semestre, Savarino também, Savarino o ano todo. 24 jogos, 6 gols, 6 assistências, 12 participações, 10 grandes chances criadas, segundo da Série A, 65 passes decisivos, segundo da Série A. Mapa de calor do nosso meia central que se movimenta, vai ali na direita, vai ali na esquerda. O Savarino não para quieto. Até no escanteio, você vê ali na bandeirinha do escanteio, ele tá em todas, cara. E é isso que se espera de um meia de ligação, horas um meia mais aberto, hora um ponto, enfim, ele não tem uma posição fixa. Que bom, que aí o mapa mostra exatamente isso, a variação de posições, de posicionamentos e que corrobora com a quantidade de jogadas que ele vem criando atualmente, né? Não é aquele meia estático que joga numa posição só e que chega a irritar de não se movimentar. Como irrita, né? Você, amigo botafoguense, pô, eu posso falar do Fabiano, mas você tá agora assistindo a gente, pega um recorte de anos atrás de novo. Aquele meia, não vou nem citar um, porque passaram tantos que irritaram a gente, com todo respeito aos profissionais, com todo respeito às suas famílias, mas nós, botafoguenses, passamos por momentos delicados. Lembrando de certos jogadores que não tinham essa flexibilidade de jogar pelo campo inteiro. Hoje, o futebol pede um 10. Eu sou fãzaço, assim, vocês já sabem que, porra, Fabiano é outro cara também, que nós gostamos muito do futebol clássico, mas com toques da modernidade. Então, somos o cara que gostamos do famoso camisa 5, do camisa 8, do camisa 10, do 9. Então, assim, a gente cita muitos números. E o camisa 10 clássico, o Savarino, que enverga a nossa 10 também, ele é um cara que tem muita mobilidade. E o futebol atual pede isso. Um 10 que pensa o jogo, que faz o ritmo do time acelerar e diminuir. Um 10 que faz as bolas chegarem para os lados, que é um 10 que infiltra. E um 10 que está em movimentação constante. A gente se acostumou há 10, 15 anos atrás, no futebol anterior, ao 10 mais estático, um 10 que recebia a bola, mas era um jogador parado, que praticamente não se movimentava tanto. E o que é curioso, porque esse 10, né, não a camisa só, mas a posição, a função, seria só o Almada, tecnicamente. Mas o Savarino hoje divide com ele essa distribuição em momentos que você não sabe, de fato, além da semelhança física, de quem é de fato esse meia de ligação, porque a gente não tem. A gente tem dois, cara. A gente tem 2 meias de ligação, que não necessariamente são meias de ligação, mas eles fazem essa função por muitos momentos do jogo. E eles se alternam.
é uma coisa maravilhosa que o Arthur Jorge implementou nesse time, e mais uma vez, com todo o scout e com toda a comissão técnica, a ponto de conseguir encaixar 2 jogadores com essas características maravilhosas no time, que você não fica previsível, não é um meia. O Savarino, se tivéssemos só o Savarino, muito provavelmente ele seria muito bem marcado. Agora o time adversário tem que marcar 2 meias extraordinários, que é Almada e Savarino. E não tem como, cara. Não tem como você destacar um jogador só para marcar cada um deles. É surreal você ter um Savarino nesse nível. Surreal ter o Savarino nesse nível, concordo com você. E o número dele aqui, os números dele contra o Vasco e mapa de calor, pertinho do Marlon, pelo lado direito, para a gente passar para o Thiago Almada. Jefferson Savarino foi destaque, só faz score do Botafogo 3-0 no Vasco. 1 gol, uma assistência, uma pré-assistência para o Marlon, que deu o bolão do Júnior Santos fazer o gol. 2 finalizações, uma no gol, 6 passes decisivos, primeiro do jogo, uma grande chance criada. Acertou 3. E meu amigo Fabiano, você foi. Desculpa te cortar, mas me corrija, por favor, porque eu sou o cara que via o Savarino, só, na época de Atlético Mineiro, somente como um cara mais de ponta, aberto, de corrida. E hoje, para mim, eu não consigo definir o que é ele, de tantas qualidades que ele tem de posição. Jogou muito no Galo, mas não atingiu o nível que atingiu aqui no Botafogo. No Botafogo ele foi potencializado, está jogando muito. Chegou no primeiro momento pensando em ser um ponta-direita, o Luiz Henrique foi contratado, ele foi para o lado esquerdo, trabalhou como extremo pela esquerda, chegou ao Almada, ele se adaptou à meia central, quando já tinha jogado ali em alguns momentos. Isso aqui ele fez mais a meia-direita no último jogo, mas você vê que ele também trabalhou ali um pouquinho por dentro, e o Botafogo se movimentando bastante com o Savarino. Jogadoraço, por isso, meus amigos, que eu adoro esse Fabiano Bandeira, que além da memória impressionante, o que ele entende de futebol, porque ele vem e traz para cá o histórico do Savarino no time. É verdade, eu não lembrava, bem lembrado pelo Fabiano. O Savarino foi se readaptando, cara, à medida que o time foi se movimentando, foi sendo criado, foi sendo montado. É verdade, eu não lembrava disso. E é mais um ponto positivo de um cara extremamente flexível e de grupo, né? Porque se fosse outro, ficaria irritado, né? De ter que ficar se movimentando pelo time. Exatamente. Se fosse jogador menos qualificado, ia ficar complicado, e a gente já passou por isso. Gente querendo resolver, jogar em todas as posições sem ter essa qualidade. E aqui, meus amigos, Thiago Almada. Daqui a pouco nós vamos fazer o encaixe coletivo desse time aí. Olha aqui. Thiago Almada teve a segunda maior... não, no Botafogo e Vasco não, peraí. Deixa eu colocar primeiro do... Peraí, parem as máquinas, máquinas. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Tá pegando fogo, bicho. Agora tá pegando fogo. Quando fala tá pegando fogo, não, que eu lembro do negócio lá do ônibus, a gente indo jogar 2008 contra... Vambora, piada interna. Vai, segue o jogo. Thiago Almada pelo Botafogo. O ônibus ia pegar fogo mesmo na terra do Flamengo, a gente não ia chegar ao campo. Mas vamos ver aqui. Mas ganhamos, Almada, importa, pô. Ganhamos, 4-3. E o ônibus não pegou fogo, calma, deu tudo certo. Chegamos ao campo. Thiago Almada pelo Botafogo desde setembro, 11 jogos, 9 como titular, 3 gols em 11 jogos, em segundo do time, 26 passes decisivos, segundo do time, 23 finalizações em 11 jogos, 7 no gol, 77% de acerto no passe longo, muito bom isso, 36% de acerto no cruzamento. Aí você pensa, os números dele encantam, amigo, ele é um conector, ele é um jogador que vem driblando de fora para dentro, vem fazendo essa meia esquerda aqui. E aqui, Vitor, que eu quero falar contigo. Galera vai lembrar, mapa de calor do Luiz Henrique, ele encostadinho na linha lateral, fundo do campo, drible para fora, drible para dentro, né? E o Luiz Henrique aqui chegando bem ao último terço, a linha de fundo mesmo, praticamente. Savarino trabalhando por dentro. Thiago Almada, você não vê o Thiago Almada indo lá ao fundo do campo pelo lado esquerdo como um ponta. Mapa de calor do Thiago Almada. Extremidade do campo pelo lado esquerdo vindo para dentro. Função de meia esquerda, praticamente. E aqui é onde ele troca com o Savarino muitas vezes. Quer dizer, você tem um ponta-direita que às vezes vem para dentro, mas primordialmente joga mais aberto e vai ao fundo do campo. Você tem um meia como o Savarino que se movimenta dando opção dos dois lados, e você tem um extremo pela esquerda, não um ponta, que o ponta vai lá ao fundo do campo, não é o caso do Almada.
mas um extremo pela esquerda que vem para dentro também funcionar como um meia. E aí eu vou até botar o mapa de calor aqui para você falar do jogo contra o Vasco e os números dele no E ele vem último buscar clássico. o jogo até um pouquinho mais atrás. Isso é curioso você mostrar essa imagem, que se você compara ali com o Savarino é claro que o Savarino também passa do meio campo para trás, mas você vê que é característico do Savarino no meio campo para frente. E já o Almada, não, o Almada tem um vermelhinho ali, ó, ali do lado esquerdo atrás do nosso meio campo. Olha aí, contra o Vasco. Exato. É o cara que vem ali buscar, que se conecta com o nosso trio de volantes para poder iniciar jogadas também. Não que o Savarino não faça isso, pelo contrário, o Savarino também faz isso, mas o Almada tem um pouquinho mais isso, enquanto o Savarino preenche praticamente o campo inteiro ofensivo. E o Almada... Trio não, né? Dupla de volante, né? Não, ele faz um trio, que eu digo. Ele faz um trio com os nossos dois volantes. Entendi, exato. Entendi. Aí faz uma trinca ali de saída de jogo. Ele vem dar a opção. Ele começa a jogada do terceiro gol. Ele começa a jogada do terceiro gol bem aqui atrás do meio-campo, onde está ali mais vermelhinho atrás do meio-campo. Ele dá a bola no Savarino, tá ali. Exatamente. O próprio gol contra o Pearol, né? Ele parte dali daquela posição. Então, assim. Cara, eu fico sem palavras, porque parece que é um puxa-saquismo, mas isso, sai jogador bom, entra jogador bom, e você não tem como falar algo negativo dos caras, porque é um momento espetacular. E eu, sim, sou suspeitíssimo do Almada, porque quando ele chega, para mim, minha opinião pessoal, ele é um dos jogadores mais promissores da América do Sul, se for para a Europa. Se de fato for para a Europa, que agora rola, né, a questão se ele fica, se ele vai, enfim, mas não é o caso agora. Mas ele é um dos jogadores mais promissores da América do Sul para mim, se fosse ali casar alguma coisa de... Pô, quem você acha que tem chance? Por mais que ele já tenha batido, foi nos Estados Unidos, ele era um talento que estava sendo desperdiçado nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, não só isso, que houve também toda uma questão, os americanos vieram com uma carga em cima dele, porque viram que era um jogador promissor, existe um projeto de fazer a Liga Americana se tornar cada vez mais forte, e isso foi apresentado para ele. Então, assim, ele não foi diretamente para a Europa, porque o comum era para ele ter ido para a Europa, mas existia um projeto e provavelmente um caminhão de dinheiro para poder fazer com que ele jogasse nos Estados Unidos, e só que, de certa forma, acabou tirando esse momento de que ele teria se destacado na Europa. Melhor para a gente, porque foi um jogador que acabou indo para os Estados Unidos e pudemos trazê-lo para cá, junto a todo o staff da Eagle, do John Textor. Mas, para mim, é um dos promissores jogadores, que tem tudo. É um jogador raro de se encontrar na posição que ele joga, com as características que ele joga, e melhor para a gente. O jogador que pensa o jogo, mas ele tem aquele detalhe, além de tudo que nós falamos, desde as minhas primeiras participações aqui no querido, estimado Pauta, ele é um cara que dá o passe mais difícil. Ele busca o passe com o mais difícil. E aí você vê a quantidade de passes certos, é assustador. Olha o que ele mostrou, que ele fez contra o Vasco. 94% de passe certo. Ele não tentou 10 passes. Ele não tentou 15 passes. Ele tentou 67 passes. E ele acertou 94%. E ele não é o jogador que joga na linha de defesa, que dá o passe para o lado. Ele não é o jogador de meio campo, primeiro volante, que sai para o jogo, dá um passe mais fácil. Ele não é um meia, um ponta, que joga de lado, que só tenta toda hora uma conexão com o ataque. Ele é o cérebro do time ali. Ele tenta... Eu peço para vocês que vão ao jogo, que gostam de assistir ao jogo, em casa talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, mas dá para fazer. Mas se você vai ao jogo, fica aquele momentozinho, foca no Almada jogando, sem bola. Começa a focar, acha o Almada dentro do campo. Começa a observar, quando ele recebe bola, a quantidade de bolas difíceis que ele tenta. Ele não tenta um passe de lado, ele tenta com muita frequência um passe de conexão com o Igor Jesus. É difícil, cara. Ele joga entre 3 zagueiros, geralmente, o Igor Jesus. Três zagueiros, que eu digo 3 defensores, não necessariamente 3 zagueiros de área. Mas sempre tem 3 defensores olhando o Igor Jesus. O Almada tenta esse passe com frequência, tenta passe no Savarino. É muito passe difícil. Gente, é sério. Aqui não é puxa-saquinho, é sério isso. Ele tenta com muita frequência passes de dificuldade muito apurado. É claro que ele tem o passe de lado, que ele às vezes bate 1-2, dá um passe para o lateral esquerdo, para o Alex Telles. Mas ele está constantemente tentando passes muito difíceis. E você vê a quantidade de... Era para ele seria um jogador ali, na média, seria ali uns 60%, 70% de passes certos, pela quantidade de tentativas difíceis.
Mas não, cara, o nível de acertos dele é muito grande. E isso me assusta. E que me mostra que é um jogador diferenciado no futebol mundial, não só da América do Sul, para mim é mundial. E assim foram os números dele contra o Vasco da Gama. 3-0, segunda maior nota lá no SofaScore. 63, como já disse o Vitor, de 67 passes, ele acertou 63. Ele errou 4 passes em 67. É de fato assustador. 94%. 4 passes decisivos, segundo do jogo. O Savarino teve 6. Uma grande chance criada, acertou 2 de 4 cruzamentos. E, apesar de ter tido que trocar em algum momento de lado com o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique ganha muito duelo, para o sistema defensivo, ele ajudou também. Olha só, 4 de 5 duelos ganhos, 80%, daquele tamanho. 3 desarmes, segundo do time. Isso é muito bom. Então, galera, nós passamos aqui pelos construtores do Botafogo, o Marlon Freitas trabalhando como um volante que dá passes longos, que busca a zona ofensiva, com o Luiz Henrique, mapa de calor mostrando ele bem aberto, ele jogador de 1 contra 1, 1 contra 2, às vezes 1 contra 3, o Savarino como Sim. aquele meio que se movimenta bastante, dando ótimos passes, e o Thiago Almada, como nós vimos aqui também, da esquerda para dentro, como um meia, funcionando muito bem, e eles se conectam em campo, além de todos os outros jogadores, são importantíssimos, mas hoje a nossa ideia era mostrar a construção e como esses atletas se complementam em campo. Isso é muito bom. Na live de mais tarde, eu devo mostrar justamente essa recomposição defensiva que pode melhorar um pouco, já que contra o Vasco tivemos 2 problemas depois do 2-0, mas dá para melhorar, e o Botafogo, pensando no Cuiabá e na sequência, vai melhorar, creio eu, todo mundo muito focado. Quem não viu os bastidores lá na Botafogo TV, veja, muito legal o vídeo lá na Botafogo TV, 22 minutos em cima do que foi feito no 3-0 sobre o Vasco da Gama. Eu estou ansioso para ver a análise desse time de Cuiabá feita por Fabiano Bandeira. Eu quero vai saber sair, que vem vai por sair. aí. Vai sair no dia do jogo, teremos. Entende? No sábado, pouco, teremos cara. essa análise aí. Desse esporte bretão. E aí, para irmos ao último tema, e não menos importante do vídeo, galera, autoestima. Que maravilha. Autoestima. Os nossos filhos, os nossos filhos realmente, olha, viram o Botafogo passear. Clássicos no Brasileirão. Isso aqui é uma postagem do Botafogo no Twitter. Ó, peraí. Glorioso nos clássicos. Confira o desempenho do mais tradicional nos clássicos durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Vamos por mais, família. Clássicos no Brasileirão. Botafogo contra o Fluminense. 1-0 no Nilton Santos. 1-0 gol do Luiz Henrique no Maracanã. Nilton Santos, gol do Bastos de cabeça. Contra o Vasco. Vasco heróico, hein? Arrumou um empate em meio a tudo isso. 1-1 em São Januário. Heróico o Vasco. Tomou de 3-0 anteontem no Nilton Santos, fora o baile. O Flamengo. O Flamengo foi maltratado. 2-0 no Maracanã pro Fogão. No tapetinho, né? Eu vi teu comentário. No tapetinho do Maracanã, né? O tapetinho. Só joga no tapetinho. Só joga no tapetinho. Verdade. E 4-1. 4-1 no Nilton Santos. 5 vitórias, 1 empate. 88,8% de aproveitamento, 12 gols marcados e 2 gols sofridos. Se fosse agora que eu vi teu comentário ali. Não tinha visto o comentário ali, não. Eu lembrei hoje cedo. Também tá ali. Tá aparecendo. Eu botei lá na página do Botafogo. Desculpa, e apareceu o meu mesmo. Geralmente aparece de outro, apareceu o meu mesmo. Legal. Tapetinho do Maracanã. Pô, falam tanto do tapetinho. Ó, Botafogo fez 12 gols e tomou 2. Nenhum absurdo se tivesse feito 20. Vitor, para te passar essa boa aí. Quanto o Fluminense no Nilton Santos, nenhum absurdo se fosse 5-0, Botafogo. Nenhum absurdo. O Júnior Santos perdeu 3 gols. Contra o Vasco, anteontem, nenhum absurdo se fosse 5, 6-0 para o Botafogo. Nenhum absurdo. Botafogo treinou. 4-1 no Flamengo do Nilton Santos, nenhum absurdo se fosse 8. Perdemos um pênalti e outras tantas jogadas. O Botafogo poderia ter feito pelo menos 8 no Flamengo. Mas como é bom fazer o que o Botafogo fez nos clássicos, como a torcida fica animada. Eu quero título. É claro que a gente quer título, gente, mas fazer isso em clássico é muito relevante. A única cidade que tem 4 gigantes. Tem que aproveitar, tem que enaltecer, sim. Eu acho bem legal que o Botafogo tenha feito essa postagem, com muito respeito, inclusive, mas enaltecendo principalmente... gente, o Fabiano falou, é a cidade que tem 4 gigantes, e dos 4, nós fizemos esse estrago. Ganhamos 88%.
partidas, né? 5 vitórias e um empate. E precisa ser enaltecido. Concordo, a gente quer ser campeão, quer levantar a taça, sim, mas temos que enaltecer, reparar. E aquilo, bom, eu resolvi confiar no projeto desde o início, quando ele nasce, quando vem o projeto. Quando o Textor assume, porra, eu e Fabiano rodamos esse Brasilzão aqui. Ele ainda era mato, pô. Fomos em Curitiba, fomos em Minas Gerais, fomos acompanhar Botafogo e América, fomos acompanhar Botafogo e Curitiba. E existe... Eu sei que alguns torcem o nariz, projeto, tem que ser campeão. Cara, se olhar com racionalidade, o projeto ele vem sendo montado e está sendo escalonado. E assim, os sinais vão aparecendo cada vez mais, com cada vez mais relevância. Com muita calma, somos botafoguenses, não vamos celebrar nada ainda, porque ainda falta um bom campo, a gente já passou por coisas inacreditáveis, então temos humildade para saber que ainda falta aí um caminho para a gente percorrer, mas justamente celebrar esses bons momentos do time e enaltecer. O clube está fazendo uma campanha histórica, isso aí é raro acontecer no campeonato nacional. Você pega o histórico do Botafogo, difícil achar um rendimento igual a esse, um aproveitamento igual a esse, não só do Botafogo, tá? Não só do Botafogo, dos gigantes mesmo. Pegar e dificilmente algum deles conseguiu traçar um histórico desse tão relevante, que só não foi perfeito por esse empate em São Januário. Senão seria perfeito, aí seria raro mesmo. Eu não lembro de algum dos gigantes ter passado isso. Inclusive, incluo aí o Flamengo de Jorge Jesus. Foi um dos times que mais fez estrago recentemente. Então, assim, tem que enaltecer, tem que levantar, e os torcedores têm que sim saber disso aí, tem que falar sim sobre isso. Estamos fazendo um trabalho, a gente não está ganhando só de time que está lá embaixo e de outros clubes sem tradição. Não, a gente passa pela Libertadores também só eliminando o campeão, cara. Só gigante. A primeira fase, a fase de grupos, inclusive, depois a gente vai eliminando Palmeiras, São Paulo, Peñarol, só clube que somado aí tem título pra caramba. Então, isso precisa ser enaltecido, cara. É uma história gigantesca que está sendo construída, estamos botando números e cada vez mais chegando perto do nosso grande objetivo da temporada, que foi traçado esse ano e foi dito, e eu continuo acreditando no projeto, porque dentro do que foi planejado, as coisas estão andando muito bem, muito graças ao nosso querido Nilton, que está acompanhando a gente de qualquer lugar aí lá do céu, e nosso querido Garrincha também, porra, quanta história tem esse clube gigante. A gente estava escrevendo mais um capítulo aí, cada dia escrevendo mais capítulos. Clube maravilhoso, e hoje nós falamos sobre construção dentro de campo, construção fora de campo também, construção gradativa, que a gente espera que culmine com títulos em 2024, e o Botafogo vai seguir disputando e vai seguir buscando novamente o protagonismo no Brasil e fora também, porque é glorioso e é gigante. Mais um programa maravilhoso, assim, espetacular, que legal. Que legal, aqui a gente troca ideia, aqui tem bom humor sim, aqui tem muita amizade de décadas, e é muito legal também conseguir conversar em altíssimo nível sobre futebol e sobre, claro, o nosso Botafogo com o meu grande amigo Vitor e com vocês que estão aí do outro lado assistindo e colocando com muito respeito e educação os comentários, concordando, discordando, mas trocando ideia de forma respeitosa, de forma educada, que é o principal. Galera, mais tarde, então, live aqui no canal Fabiano Bandeira, na parte da tarde, redação do Bandeira ao vivo, falando muito a respeito do nosso glorioso. E amanhã, de volta, o excelente Pauta. Um abraço para todos. Vitor, meu amigo, grande abraço para você. Saudações alvinegras e recado final. Um agradecimento sempre a participar desse canal maravilhoso, estimado canal com meu querido irmão. É muito bom falar de Botafogo, é muito bom de falar com tema leve, e é muito bom falar com um cara que quem já teve a oportunidade de conhecer, eu aponto para cá sempre errado, tem que apontar para cá. Quem já conheceu esse cara, teve a oportunidade de conhecer esse cara ao vivo, sabe do que eu tô falando, que ele é esse cara aí mesmo, espontâneo, risonho, que sabe muito de futebol, que brinca, sabe a hora de falar sério, sabe a hora de brincar, e é bom demais, cara, ter essa comunicação, essa conexão e ver, é o tipo de conteúdo que eu gosto, de saber enaltecer o que está acontecendo no clube de verdade, saber analisar os jogadores, o que está acontecendo no momento do clube. Eu, Vitor Garotinho, que gostava de ver muitos programas esportivos, sentia sempre falta disso, e hoje a internet ela traz para a gente essa possibilidade da gente focar no que a gente realmente quer. Quantas vezes eu vi o Botafogo em grandes momentos, isso há 20, 15 anos atrás, grandes momentos do Botafogo,
e eu via 5 minutos de programa esportivo, 3 minutos de programa esportivo, falando e muitas das vezes, gente que não sabia quase nada do Botafogo, só falava o óbvio, de levantar um troféu. Agora não, aqui eu tenho essa oportunidade maravilhosa de falar de algo que eu amo, com um cara que eu amo, que entende muito do negócio, e principalmente com esse toque de humor, porque a vida é para ser leve, para a gente conseguir dar risadas e aproveitar esse momento maravilhoso do nosso clube com quem a gente ama, com as pessoas que a gente compartilha grandes momentos. E com esse cara aí, ó, esse cara aqui, ó, tô na arquibancada nos últimos jogos, nas últimas semanas, nos últimos meses e nos últimos anos. A gente esteve juntos, sofremos juntos, estamos felizes juntos. É bom demais viver isso. Meus amigos, muito obrigado por nos receber em sua residência. É bom demais estar nesse querido pauta, nesse querido canal. Fabiano Bandeira. Beijo. Também te amo, meu irmão. Amamos vocês que estão assistindo. Amamos o nosso Fogo. glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Estamos juntos. Beijo, galera. Até mais tarde. Fomos. Fogo!